Olá, boa noite, namastê. Bem-vindos ao nosso encontro, nosso satsang. Satsang significa um encontro diferente do encontro social, que é um encontro de natureza espiritual. A finalidade do satsang é possibilitar a todos aqueles que participam dele de realizarem perguntas, compartilhar alguma coisa, se for o caso, mas também permanecer em silêncio e usufruírem das coisas que vão sendo ditas, que forem sendo compartilhadas, que forem sendo questionadas. Tradicionalmente, o satsang, que literalmente significa encontro com a verdade, é um espaço criado com a intenção de transmitir conhecimento, apontar direcionamentos e compartilhar presença. Todo satsang ocorre em presença, ou seja, isso que se manifesta durante um satsang podemos chamar de consciência superior, ou de luz divina, ou de maestria, de conhecimento. O satsang, ele não visa transmitir informação. Claro que isso acaba acontecendo, porque a gente está conversando e as informações encontram também uma oportunidade de serem compartilhadas, né? Informações práticas de eventos e coisas assim. Agora, a natureza do satsang é de exploração, né? Exploração interna, de investigação. É para isso que ele serve. Hoje uma pessoa aqui me perguntando se eu podia, né, fazer uma diksha de cura para uma pessoa que ela estava indo visitar no hospital aqui durante o satsang. Pouco tempo aqui. Eu tive que dizer a ela que nosso encontro aqui não é um encontro para transmissão de diksha. A gente não é uma sessão de diksha, não é uma roda de diksha, como alguns chamam. E ela queria saber qual é a diferença, né? Então, a diksha, ela se manifesta de uma forma bem específica quando a gente se disponibiliza para transmiti-la. A gente faz isso, eu faço aqui em São Paulo, em sessões presenciais, né, todas as segundas-feiras, onde as pessoas vêm e recebem a diksha dos doadores de diksha. Pode ser transmitido de outra forma também, como ocorre aqui no final do encontro, através de uma Oneness Meditation, que é uma transferência muito especial de diksha através dos olhos. Nós somos 4 meditadores brasileiros que transmitem a diksha dessa forma. E 2 deles o fazem por meio da internet, né? Eu sou um deles, a Narayana é a outra. Os outros 2 meditadores não costumam fazê-lo pela internet. Então, se você está em busca de receber a diksha, aguarde até o final do encontro, porque a gente fecha sempre esses encontros, os nossos satsangs, com a transmissão de diksha, que é uma forma de criar os meios efetivos de manifestar na vida de cada um aquilo que se está buscando aqui. Nosso formato de perguntas e respostas. E a partir de agora, vocês já podem se pronunciar, podem se colocar à vontade, o espaço está aberto para que vocês coloquem os questionamentos. Eu vou respondendo na medida do possível, todos, quando dá tempo. Tá bom? Mais uma vez, bem-vindos, obrigado por estarem aqui comigo, obrigado, grato por estarem todos aqui. O que é muito gostoso para mim é poder reencontrar as pessoas, né? Tem gente que está aqui toda semana junto, isso é muito legal. É uma sinalização de que a gente está fazendo alguma coisa que está dando certo, né?
Eu já faço esses encontros há tanto tempo, acho que já vai para 5 anos quase. E às vezes a gente se questiona, né, se tá valendo a pena, se está dando certo, se as pessoas estão aprendendo alguma coisa, se estão usufruindo das coisas que estão sendo passadas, né? Porque, assim, do meu lado aqui é um processo muito solitário, né? Eu só olho por uma luz de uma câmera aqui no computador e vejo aqui, obviamente, a minha própria imagem, o que está sendo escrito. Mas eu não tenho muitos retornos, né? Às vezes, quando eu vou visitar algum lugar ou participar de algum evento, às vezes até mesmo fora do Brasil, aí eu fico sabendo, não, se tu te acompanha todas as sextas-feiras e tal, e muito legal, né? Então, às vezes eu recebo algum feedback, mas é muito raro, né? Então, já me questionei algumas vezes se é para continuar, né? Mantendo o satsang como uma forma da gente estar compartilhando as coisas. Então é isso. Não tenho a intenção de parar não, tá bom? Porque eu mesmo gosto muito de fazer isso aqui que eu faço. Olá, Rosário Brochado. Ser mãe de uma menina com dano cerebral pode ser karma? Não necessariamente, viu, Rosário? Porque tudo vai depender da quantidade de sofrimento pela qual você, como mãe, né, ou que esta mãe, se for outra pessoa, esteja vivendo, assim como a própria criança, né? Eu já vi crianças, mais de uma vez, com paralisia cerebral, né, sendo muito felizes, né, e se divertindo muito, dançando, meditando, com limitação de movimentos, e sendo, enfim, passando pela vida nessa condição, mas não sendo necessariamente uma criança infeliz. Claro que é uma vida muito diferente, muito, vamos dizer assim, comparando com outras crianças, uma vida com limitações, né? Mas isso não significa que ela não seja ou não possa desfrutar da existência dela, da vida dela, com tudo que a vida lhe oferece, né? Então, o que eu vejo é que é necessário ter um cuidado, porque possivelmente o sofrimento às vezes é muito mais de uma mãe e de um pai, uma madre e um padre, né, que tem expectativas com relação à vida desta criança, né? Então isso pode ser karma, desde que karma é uma oportunidade, né, para que você como mãe, para que o pai como pai e para que essa criança com essa, vamos chamar de limitação, possa passar pelas situações e crescerem todos juntos, né? Karma não é uma coisa ruim, karma é uma coisa positiva, né? Desde que você, ao viver as situações, se encaminhe para uma vida de aprendizagem e de alegria, né? Então, qualquer pessoa em qualquer condição física limitante, né, tem todo o potencial para florescer como ser humano, como espírito, né, como consciência, independente de ter ou não um dano cerebral, a consciência se encontra presente, sim, né? Hoje mesmo eu vi um relato, não sei se vocês viram, muito interessante, muito bonito, muito tocante, inclusive, em que um, uma família levou o seu filho, que é uma criança que tem autismo. Não é paralisia cerebral, mas também não é uma situação fácil, né? Ter uma criança autista. E eles são da Polônia. E levaram para passar essa criança e eles mesmos por um processo lá na One University, lá na Índia. E num dado momento houve oportunidade desta criança, um menino de 4 anos, eu acho, receber uma diksha de Sri Bhagavan, e que não é uma coisa muito comum de ser possível, né? Mas não sei como ele conseguiu fazer com que essa criança recebesse essa diksha. E claro que os pais levaram esse filho
porque estão atormentados, né, com a sua condição, com as dificuldades que, obviamente, uma criança autista traz na convivência do dia a dia, né? E esse pai, ele foi, num outro momento, no dia seguinte, talvez, fazer uma meditação, ficou quieto lá, consigo mesmo, e esse menino, o menino autista, pegou o seu celular e começou a escrever mensagens para um sócio, né, um parceiro desse pai, descrevendo todos os planetas do sistema solar, como é Marte, como são as estações espaciais, enfim, o sistema solar como um todo, o nome dos planetas, ele sabia tudo, ele sabia a história do Gagarin, do primeiro astronauta que saiu aí da atmosfera terrestre, né? E o pai ele ficou numa alegria, numa felicidade, né? Porque ele compreendeu que apesar do que quer que estivesse acontecendo com seu filho, uma mudança é possível, uma transformação é possível, né? Eles estavam muito gratos e ver esse vídeo com esse testemunho dele é uma coisa muito tocante. Então, tudo é possível, né? Tudo sempre é possível. E todas as situações que a vida nos traz são para que a gente cresça, para que sejamos seres humanos melhores, né? Karma é isso, tá bom? Não é castigo. Ninguém está punindo ninguém. É isso que é importante. Às vezes, você ao lidar com um membro da família que esteja com alguma dificuldade, de qualquer tipo, né? A gente muitas vezes interpreta isso como sendo um castigo, né? E não é. Não é um castigo, por mais difícil que a situação seja, né? Oi, Cláudia. Setu, obrigado por proporcionar os encontros de Diksha e o satsang, complementa o outro. Que bom, obrigado. Ontem experienciei uma alegria divina. Que legal, Cláudia, que legal. Oi, Carol. Setu, por favor, clareia para nós a questão das dores físicas que sentimos junto dos processos espirituais. Ok. Dores físicas não ocorrem por conta de processos espirituais, né? A gente tem que ter um certo cuidado, Carol, para não espiritualizar equivocadamente todos os eventos, né? Não estou dizendo que eles não sejam de natureza espiritual, mas às vezes uma dor é uma dor, né? E não significa outra coisa a não ser a própria dor que está acontecendo ali, né? Existem trabalhos terapêuticos, eu mesmo já fui diagnosticado de inúmeras formas, né? Qualquer dorzinha que eu tenho aqui no lado direito, no lado esquerdo, na cabeça, no dente, na orelha, na mão, significa sempre alguma coisa, né? E aí a gente vai buscar o tal do significado da dor, porque uma dor que acontece no dedinho esquerdo está relacionado com não sei o quê. Então, é isso que eu estou chamando de espiritualizar dores. E eu não vejo nenhuma utilidade nisso, né? O fato é que nós não somos seres energeticamente equilibrados. E nós não somos seres energeticamente equilibrados porque somos emocionalmente, você sabe bem disso, né, instáveis, para não dizer outra coisa. Sempre que uma emoção se manifesta de uma forma forte, significa que existem cargas inconscientes que ainda não foram vistas. Logo, elas se expressam por meio de emoções, muitas vezes desequilibradas. Quando essas emoções não conseguem essa via de expressão, o corpo as manifesta como dor. É uma possibilidade, né? Não sei se isso te responde. Então, muitas dores que nós temos no corpo se originam em sentimentos e emoções não elaboradas, não vistas, né? não confrontadas muitas vezes, como por exemplo uma raiva, né? Como um medo, ou como uma tristeza profunda, ou como um sentimento de rejeição, e outras coisas mais, que todos nós seres humanos, em um momento ou outro, vamos sentir, porque humanos somos. Toda emoção que não é expressa, que não é percebida, que não é sentida na sua inteireza, né, ela muitas vezes vai criar uma condição física como um sinal do corpo de que algo precisa ser visto e não foi visto ainda, né? Então,
é natural que nós sintamos dores, né? Eu estou aqui me desencostando toda hora porque eu estou com uma forte dor nas costas já há 5 dias, né? Mas isso não significa absolutamente nada, significa só que eu dormi de mau jeito aqui, tomando um vento gelado nas costas, né? Eu não preciso atribuir a uma dor outros significados além do próprio fato físico. Mas existem sim condições físicas recorrentes, né? Todos nós temos pontos fracos, né? Um é no ombro, outro é na garganta, outro é no peito, outro é no coração, outro é no sistema digestivo, outro é no sistema reprodutor, as mulheres são muito sensíveis, né? Outro é no sistema nervoso, outro é nos músculos, e por aí afora, né? Cada um dos nossos órgãos se encontra fortemente vinculado aos nossos principais centros de energia, aos nossos chakras, né? E nós tendemos sim a expressar em determinadas regiões do corpo as fragilidades ou aquilo que não está sendo trabalhado ou vivenciado de uma forma boa, né? Então, quando a gente faz um trabalho, e eu faço um trabalho assim, né, de terapêutico, por meio de leituras e de reenergização dos chakras, e a primeira coisa que eu sei é que se a pessoa está com problema em tal região do corpo, que esta condição dela está precisando ser vista, né, por isso que ela está passando por isso. Mas isso são interpretações. Às vezes elas são reais, às vezes a gente atribui a uma situação uma coisa que de fato não está acontecendo, né? Então, eu não gosto de fazer afirmações categóricas, né? Eu gosto de me mover dentro do universo das possibilidades. É possível que tal coisa esteja ocorrendo, né? É possível, né? E fora as doenças mais graves, né? As doenças que muitas vezes levam, né, são fatais, né? E que acomete uma pessoa e a gente atribui um monte de significados, né? A gente tem que ter muito cuidado, né, em dar significado às coisas além do que a própria coisa é, né? E às vezes a coisa é o que ela não é outra coisa, né? Isso às vezes é uma espécie de um vício, né, vício espiritual, né, de atribuir outros significados às coisas que nos acontecem. Eu vejo nisso um escape, porque você de fato não está olhando para o que está acontecendo, você está atribuindo um significado. Por mais inteligente que isso pareça ser, atribuir um significado a algo que esteja acontecendo não é necessariamente olhar para o que está acontecendo, né? Às vezes é só uma estratégia mental, uma manobra mental de achar que está entendendo um processo e por achar que está entendendo um processo, o processo desapareceria, ou se dissolveria, ou se curaria. E não é bem assim, né? O que a gente vem buscando é sim o estar integralmente, inteiramente com o que quer que esteja acontecendo, sem atribuir significados. Eu não sei se eu fui claro no que eu estou falando, né? É uma coisa muito importante para a qual todos os mestres apontam como sendo uma forma da mente se retroalimentar, se alimentar de todas as coisas, né? Você está diante de algo que é belo, mas você não vê o belo, porque você diz, não, isto é uma linda árvore, este é um belo pôr de sol, e você nem vê o pôr do sol, nem vê a árvore, porque você já fez o comentário, né? O comentário, ele te retira da presença, porque ele cria uma frase, a mente se apodera da frase e a sua inter-relação com aquilo que está sendo vivenciado não acontece. E é assim que a gente não vive nada, muitas vezes, né? Porque a gente vai olhando para as coisas e dando nomes para tudo e para todas as coisas. Então esse é um cuidado muito importante. Por isso que eu digo, cuidado em não espiritualizar o que quer que seja com explicações sofisticadas, né? Atribuindo ao que está se passando um segundo nome, uma segunda causa, um segundo entendimento, que muitas vezes é só uma forma de escape. Boa parte das vezes é uma forma de escape. Tá bom, Carol?
E no caso das dores, é o que muitas vezes acontece, né? A gente, sim, somatiza, né? Significa o corpo pode sim expressar uma dor emocional, mas no momento que essa dor emocional é vivenciada por inteiro, a dor tende a desaparecer. Tá bom? Oi, Cláudia. Nos fale um pouquinho sobre como a Diksha abre nossa consciência e muda nossa resposta no dia a dia. Ok. A Diksha, ela abre nossa consciência, para usar a forma como você se expressou, fazendo com que você perceba coisas que você não percebia antes. É um, é uma, vamos dizer assim, é uma nova forma de você fazer uso do seu cérebro mesmo. Você fazer uso não, né? O seu cérebro passa a operar com funções que se encontravam mais, vamos dizer assim, adormecidas, né? E que passam a ser ativadas. A gente está falando aqui de lobos parietais e de lobo frontal. Então são regiões do cérebro que vão sendo energizadas, que se encontravam sem funcionar na sua totalidade, né? Ou não funcionavam de forma alguma. Então, uma vez que o cérebro começa a ser ativado, né, pela Diksha e começa a funcionar dentro de um outro estado, né, a maneira como você percebe as coisas muda de uma forma significativa. Tudo aquilo que não era visto, tudo aquilo que não era percebido, portanto não era visto, passa a ser percebido e visto. E uma vez que você passa a ver o que você não via, perceber o que você não percebia, a sua consciência expande. Ela expande naturalmente, né? Porque consciência expandida não é a consciência da mente, é um estado. Então, a One University, para quem já esteve lá sabe disso, né? A gente usa muito, ouve muito lá também, a visão, essa mudança, né? Esse câmbio da visão da minhoca para a visão da águia. É o exemplo mais simples que a gente usa, né? Podemos dizer que coletivamente nós nos movemos com a visão da minhoca, né? Nós mal enxergamos alguns milímetros adiante dos nossos narizes, né? Então nossa perspectiva de ação, né? Eu vou daqui e ali, né? Ou eu vou lá buscar e volto, que seja, né? É muito limitada, é muito limitada. Né? Quando você cresce em consciência, você perde, né? Naturalmente, você deixa de ter a visão da minhoca, você vai se encaminhando à visão da águia. Ou como eles falam em inglês, the bird view, visão do pássaro, que é uma visão de uma perspectiva alta, é uma visão não 360 graus, mas muitas vezes de 180, né? Você tem um horizonte de possibilidades e de meios de ação que é muito diferente de quem mal enxerga um milímetro diante do nariz, né? Então, isso é metafórico? É, mas não tanto. Não apenas. Porque a mudança de visão vai fazer com que você se comporte de uma forma diferente. Você só não se comporta de uma forma diferente porque você enxerga pouco, porque somos míopes, né? Temos uma visão curta, limitada, estreita e absolutamente condicionada. Nós ainda vemos as coisas como os nossos pais veem, viam, como os nossos avós veem ou viam, né? Então, tudo que nós herdamos se tornou parte da nossa maneira de perceber as coisas. Somos herdeiros de visões. Para que nós possamos abrir a nossa consciência, todo um trabalho de busca intensa tem que acontecer, né? Isso vem como uma sede que acontece com algumas pessoas, não necessariamente com todas, né? Mas quem vem procurar Diksha,
inevitavelmente tem uma sede assim, né? De ver mais, de explorar horizontes novos, sabendo que a visão que tem de tudo, de si mesmo, do outro e de todas as coisas, ainda é muito limitada, né? Então você faz o que é possível para crescer, para expandir e para crescer em consciência. E de tudo que eu já fiz na vida, e eu não fiz poucas coisas, a Diksha nos dá os meios para que isso ocorra de uma forma muito rápida e muito intensa. É muito rápido, é muito rápido. O que vai acontecer com você depois que você passa a ver as coisas é absolutamente individual. Né? Não é que duas pessoas veem as mesmas coisas e agem da mesma forma. Não, não necessariamente. Né? Então, você cresce em consciência e você vai se alinhar com outras visões, com outras pessoas que têm visões semelhantes, percepções semelhantes, e você vai atuar no mundo, né? Você vai atuar na realidade dentro da qual você está imersa, né? Para fazer com que as coisas se desenvolvam de uma forma mais bonita e mais inteira. Né? É para isso que a gente se torna doador de Diksha, é para isso que a gente se submete a processos, é para isso que a gente está indo para o Rio de Janeiro, né, Cláudia? É para isso que a gente vai para a Índia, é para isso que a gente faz tudo o que pode, tudo o que pode, tudo o que pode, né? Paga o que for, né? Para alcançar essa visão nova, essa visão que não lhe é dada uma visão, lhe é dado o poder de ver, né? A capacidade de ver, né? Não o que você vai ver. Então, obviamente, muitas vezes você vai ver, vai perceber que o que você está vendo agora, mais pessoas estão vendo também do mesmo jeito, né? Ou pelo menos do mesmo ângulo, da mesma perspectiva. Então é assim a gente vai compartilhando. Então a Diksha, ela trabalha na nossa consciência, nos colocando nas situações onde esta mudança de percepção, né, que ocorre também com um processo neurobiológico, vá sendo experienciada, vai sendo desfrutada, vai sendo vivida no dia a dia. Né? Cada dia tem uma nova possibilidade de você ver algo que não via. Ok, Jennifer. Oi, Setu. Perguntei sobre uma entrevista que Viri Shriyama dizendo que o seu papel como mãe divina era atender todos os nossos desejos. Pode falar alguma coisa para que eu possa entender melhor? A Ama, Jennifer, Ama Bhagavan, a gente não explica muito, né? A gente não explica porque a compreensão de certas coisas também foge ao nosso alcance, né? Mas, Ama Bhagavan, um casal de avatares que ocupam dois corpos, mas são um único avatar. Então nós os chamamos de Ama Bhagavan, sem separar o nome de Bhagavan do de Ama. Né? E na manifestação masculina e feminina, Bhagavan tende a, a nos cuidar do crescimento, do nosso crescimento espiritual, da nossa consciência. Né? Que é uma coisa mais, vamos dizer assim, da consciência masculina. Né? E está relacionada com ele, figura em corpo masculino. Né? E Ama, como figura em corpo de mulher, em corpo feminino, embora seja a manifestação do mesmo avatar, ela tem essa característica da maternidade, né? De conceder ao filho tudo que ele precisa, que é também uma qualidade masculina, né? Como provedor. Mas a Ama, ela tem essa particularidade da feminina de ouvir o anseio do coração e de satisfazer os desejos. Né? Então, hoje, talvez de uma forma diferente, porque a gente se relaciona também com eles de uma forma diferente, mas nesses anos todos, Ama e Bhagavan são pessoas
muito, muito reverenciadas, especialmente na Índia, né? E era natural, quando uma pessoa precisa de alguma coisa, por mais simples que seja, né? Perder um objeto e precisa encontrá-lo, né? Recorrer à ama, né? Não vai recorrer a Bhagavan, né? Recorrer à ama. Desde essa resolução das coisas simples até coisas que exigem uma intervenção maior, né? Então, isso está fortemente associado a esse papel da mãe, né? Da mãe divina, né? De dar suporte a tudo que você em vida necessita para crescer, como toda mãe faz, né? Então, mais do que isso, eu não posso te explicar porque eu não sei, né? A gente se relaciona com o Bhagavan dentro de um, vamos dizer assim, dentro desse parâmetro da energia masculina e feminina, né? Certas coisas a gente pede para ela, sabendo que ela é o canal que nos fornece certas coisas, né? Diferente do dele. Outras coisas a gente vai pedir para ele, porque a forma dele nos dar algo é muito diferente da dela, né? Ama não fala inglês e eu pessoalmente vi a Ama acho que 3 vezes, né? E eu nunca tive um contato mais direto, mais próximo com ela. Eu já vi a Ama em satsangs com milhares de pessoas presentes e ela, né, praticamente deu uma diksha, né? Abençoou a todos nós. E com o Bhagavan, diferentemente, eu pessoalmente já tive oportunidade de conversar com ele, né? Em encontro pessoal. Então, a minha relação com ele, ela é mais, vamos dizer assim, eu conheço mais, né? O jeito dele me ouvir, o jeito dele me conceder as coisas que eu peço. Eu tenho uma experiência mais real disso, né? Mas as pessoas, de modo geral, têm uma relação, sim, muito forte com a Ama, muito linda, especialmente as mulheres, né? Se identificam muito com ela. E é um aprendizado, relacionar-se com a Ama é um aprendizado, né? Cada um de nós tem uma experiência e reflete também, e projeta também a relação que tem com a própria mãe, né? E, ou com uma santa, né? Ou com a Virgem Maria, ou com a Mãe Terra, são arquétipos, né? Da energia feminina. Mas explicações eu não tenho para dar, não. Tá bom, Jennifer? Eu estou aqui com uma pergunta no post aqui de baixo, é a única que ainda tenho aqui, as outras todas se apagaram, da Flávia Sampaio, perguntando se um karma é necessariamente algo ruim. Então, karma, karma não é necessariamente algo ruim, né? Eu já comentei isso aqui várias vezes. Karma é aprendizagem. E você pode dizer assim que você escolhe as situações que você vai viver como karma, né? Porque karma significa que algo ainda não foi aprendido e você se encontra preso ou presa nessa condição. Isso é uma condição karmática, né? Você às vezes precisa sentir coisas que você não sentiu ainda, que você possivelmente possa ter feito sem saber a outras pessoas, ou a animais, ou a natureza como um todo, ou a si mesma, né? Então você vai reexperienciar em vida, né, no seu próprio corpo, as situações, muitas vezes dolorosas, para que você tenha uma vivência bem pessoal de algo que você não sabia que assim é. Então, karma, ele pode ser pessoal, pode ser individual, ele pode ser coletivo, pode ser de família, ele pode ser até de uma cidade, pode ser de um país, pode ser até o planeta Terra. Até o planeta Terra tem o karma dele, né, como planeta. Existem milhões de outros planetas, né? E o planeta Terra tem o seu karma, né? E nós como humanidade temos um karma. Nós como indivíduos temos um karma.
e nós como família também temos um karma. Então, karma são as situações que vão se apresentando. Não é coisa ruim. Como eu estava falando há pouco, estava falando de perspectiva, estava falando como somos muitas vezes condicionados a ver as coisas por uma determinada perspectiva. Karma só é uma coisa negativa porque a gente não lida com as situações que são desafiantes para a gente. Né? Então a gente acredita que está vivendo uma situação de má sorte, né? Ou estamos sendo punidos, ou fizemos alguma coisa de errado e agora estamos sendo castigados por conta disso. Né? Isso isso é um entendimento equivocado do que é karma. Né? Karma não é isso não. A gente vive sim as situações como parte de uma lei, de uma dinâmica natural da vida espiritual. Né? Então, todas as coisas que a gente faz retornam. Essa é a lei. Se você faz coisas que são construtivas, que beneficiam mais pessoas, o que você vai receber em vida também vai ser construtivo e vai beneficiar você. Às vezes até de uma forma mais intensiva, mais intensa, do que o que você proporcionou a outras pessoas. Esse é o Sat Karma, é o karma positivo. Né? Da mesma forma, quando você faz algo que é destrutivo, que machuca, fere ou limita a vida de outras pessoas, isso também vai voltar para você. Né? Então, até que você compreenda quais são essas coisas que você faz, que são dolorosas, que machucam e que são, né, causam sofrimento, até que você compreenda isso. Uma vez que você vive uma situação e você a compreende, obviamente, né, você vai deixar de fazê-lo. Então, o karma te ensinou uma lição, e é para isso que ele existe. Mas a lei do karma, ela é simples. Ela diz simplesmente que tudo aquilo que você faz volta para você, e volta de uma forma intensificada. Assim como existem as leis da física, né, gravidade, flutuação, da inércia, etc., o mundo espiritual tem as suas leis. E a lei do karma é uma lei espiritual, que simplesmente demonstra isso para você. Né? E uma vez que você aprende algo, uma situação que você vivenciou, esse crescimento vai te levar à alegria. E você vai buscar seguir adiante sem voltar a vivenciar certas situações. Né? Isso é um pouco do que a gente comenta sobre karma aqui. Tá bom? Oi, Vera Lúcia. Querido Setu, a gratidão também é uma lei? Não, Vera Lúcia, gratidão não é uma lei. Gratidão é outra coisa. Né? Gratidão é um estado. É um estado. E que pertence ao estado, aos estados mais elevados de consciência. Né? É uma qualidade do coração, não é uma lei. É um reconhecimento de que você está sendo cuidada, protegida, beneficiada, presenteada 24 horas por dia. Desde o dia que você recebeu um corpo para desfrutar dessa vida. Quando esse reconhecimento, essa constatação, esta consciência se manifesta, ela vem acompanhada da gratidão. Então, não é uma lei de causa e efeito, né? É um estado. Uma pessoa que vive e percebe essas coisas, né? Vive nesse estado onde você se vê presenteado 24 horas, né? O tempo todo. Todas as coisas que acontecem, você as enxerga como bênçãos e não como castigo, não como um karma, como a gente acabou de conversar. Né? A gratidão ela é um estado natural, uma manifestação natural do coração quando você tem essa percepção, esse reconhecimento. Né? Eu não faria, não reduziria o estado de gratidão a uma lei, né? Porque a lei é uma coisa mais fixa. Né? E a gratidão ela não funciona exatamente como uma lei. Né? Você pode ter ou pode não ter, você pode ter mais ou pode ter menos.
O fato é que quando você sente gratidão e expressa a gratidão que você sente, né, o retorno desta expressão também é forte. Parece que é uma lei, mas não é exatamente uma lei, né? É um processo natural. Tudo aquilo que você expressa em gratidão e que você expressa para Deus, para a luz, para a consciência, para o universo, faz com que você receba ainda mais disto com o qual ou do que e com o que você foi agraciada e abençoada. Mas isso não é exatamente uma lei. Se você quiser, pode chamar de lei, né? Mas é da natureza, do amor e e da consciência, né? É da natureza do amor. A gratidão é uma forma de você expressar o sentimento de amor e devolver para o universo o que você tá percebendo, né? É um estado muito especial. É praticamente a base, o chão, né? Onde a gente, pelo qual e onde a gente deveria caminhar, né? Caminhar em gratidão traz uma qualidade de vida muito diferente a todos, né? E a gente começa essa caminhada se dando conta de que nós não somos gratos a quase nada, né? A gente, a gente caminha praticamente na certeza de que tudo nos é dado e que ainda estamos recebendo pouco, que somos merecedores de muito mais e estamos em dívida, né? A natureza nos deve, porque outros têm mais do que a gente tem, outros são mais do que a gente é, e então é muito raro a gente de fato se sentir abençoado e sentir gratidão por se sentir abençoado, né? Esse é um estado muito especial. Nós aprendemos a nos queixar de todas as coisas, a reclamar de todas as coisas, a enxergar defeito em todas as coisas e em todas as pessoas e apontar isso o tempo todo, né? Então, gratidão é um estado muito especial, né? É um estado de consciência muito especial, que vem com o florescimento do coração. Oi, Elaine. Setu, por favor, me fale mais sobre ficar chamando e agitando amigos para ir na Diksha. Aprendi que não devemos ficar chamando e deixar as pessoas livres para irem pelo coração e não pelo convite. Eu não sei com quem você aprendeu isso, Elaine. Não foi comigo, tá? Não foi comigo. Então, a gente chama as pessoas para ir na Diksha quando a gente tem o sentimento, né, de que isso que elas estão precisando, elas vão encontrar lá. Todo mundo se beneficia com a Diksha, né? E todo mundo tem também, num grau maior ou num grau menor, seus processos de resistência. Às vezes a gente precisa dar uma insistida sim, para que alguém receba, né, o que está precisando, porque a pessoa está resistindo muito, né? Eu tenho, por exemplo, insistido aqui diariamente, né, e semanalmente nas sessões de Diksha para que as pessoas participem do evento que vai acontecer no Rio de Janeiro esse final de semana, né? E é interessante as respostas que eu escuto, né? Então, de não vou, né? E os porquês que eu não vou, né? Então, resistência é uma coisa que se manifesta, às vezes é mais forte do que a pessoa é capaz de lidar. Ela resiste porque tem medo, na verdade, né? Tem medo até mesmo de se transformar ou de viver melhor, né? Parece que ela não vive bem, mas onde está tá bom. Então ela resiste ao que a possibilidade de se expandir, porque o ego com o qual ela se encontra identificado vai morrer, vai deixar de existir, né? Então convidar alguém, insistir para alguém é delicado, né? Porque a gente não se posiciona como um missionário que vai ajudar o outro, né? Mas quando a gente percebe que alguém nos procura, nos busca para encontrar uma saída para a sua vida e você aponta a Diksha para ela e ela não vai, né?
você, por que não, numa segunda oportunidade, lembra ela de novo, né? Olha, né, você já se beneficiou tanto com a Diksha, né? Eu já me beneficiei tanto com a Diksha, eu consegui tantas coisas, né? Eu tenho uma vida melhor, né? Eu estou mais saudável, eu estou mais feliz, eu estou crescendo, né? Eu acho que a Diksha pode te ajudar também. E se ela não quiser, não tem nada que você possa fazer. Não é o momento dela ainda, né? Então a gente tem essa esse critério que inclui o bom senso, que inclui a sensibilidade, né? Porque não é só addiction, qualquer coisa que a gente vá dizer para alguém que faça isso que é bom para você, também vem um pouco do nosso próprio ego, né? A gente se posiciona com uma certa superioridade, né? Olha, vai, estou dizendo para você, vai fazer aquilo que é legal para você, é bom para você, vai te ajudar e tal, né? E nem sempre as pessoas recebem isso bem, né? Mas quando a pessoa tem uma abertura e está esperando, né, ser convencida, ela já está convencida, mas ainda é resistente, e para isso você tem que ter uma certa sensibilidade para perceber, né? Então você pode, sim, né, falar mais uma ou duas vezes, né? Vai, receba Diksha, né? Receba Diksha, ou numa sessão de Diksha, né? Ou online, ou, né, de você mesma que é doadora de Diksha, né? Experimenta, né? Fica aqui, senta aí, fica quietinho, fecha o olho, né? Deixa eu dar um presente para você. Enfim, existem tantas formas da gente dar Diksha, tá bom? Mas o que conta não é a regra, né? O que conta é a tua sensibilidade e às vezes também a prepotência de saber o que de fato é bom para o outro. Você, né? Ter esse cuidado de não achar que sabe o que é bom para o outro, né? Muita gente acha que sabe, né? E, então tem que ter um certo cuidado, né? Às vezes a Diksha não é exatamente o que vai, ou naquele momento, ajudar a pessoa. A gente tem que também ter essa percepção, né? Não está no momento dela receber Diksha, né? Ele está precisando de outra coisa, né? E a Diksha vai ajudar ela mais adiante, nesse momento ainda não. A gente tem que ir percebendo isso. Oitasa, Setu, cada recuperação a mais que eu tenho em o meu braço lesado por um hospital, certo pânico aparece. Por que ter pânico numa melhora? Tasa, é um pouquinho do que eu estava falando aqui, né? Às vezes nós nos encontramos identificados com o estado que a gente está. E não é um estado bom, mas é o que a gente conhece de si mesmo, né? Acontece. Nós temos muitas personalidades e nós também nos identificamos com uma ou mais do que uma delas. Isso não significa que você seja alguma delas, né? Então, o que quer que você esteja vivenciando internamente, outro dia você falou a respeito do medo, né? Falamos a respeito do medo. O que quer que esteja acontecendo com você e você está sendo capaz de perceber o que está acontecendo com você, já é um processo de desidentificação. As identificações que são mais complexas, a gente não se dá conta, né? Elas operam dentro da nossa inconsciência. A gente faz coisas e não sabe, né? E vive uma vida muito aquém da possibilidade, porque a gente vive assim, a gente não vê, a gente não sabe, assim, a gente simplesmente não faz, não vai, né? Quando, por outro lado, nós nos damos conta de que temos medo, como comentamos outro dia, que temos pânico, ou que resistimos a uma cura, né? Ou aí a um lugar que possa nos ajudar, quem é que está consciente disso, né? Então, isto que está consciente do medo, do pânico ou da resistência a uma cura é que precisa ser conhecido, né? E expandido, porque o que te impede de, de lidar com as dificuldades que você tem são processos com os quais você não é capaz de lidar, são processos inconscientes, né? Então, a gente sempre busca esta presença, esse que está consciente do que está se passando e também consciente
da sua incapacidade, da sua limitação, então se impõe a necessidade de pedir ajuda, né? A quem pode te dar um suporte num momento assim, para fazer algo que você se dá conta que você não é capaz de fazer por si mesmo, né? Mas você contribui, você facilita, você ajuda, né? Então, é um pouco por aí, né? Os porquês dessas situações, tá? A gente vai buscar num trabalho individual, né? Porque os porquês, cada um tem os seus, né? Não é igual para todo mundo, né? Hoje mesmo eu estava comentando sobre uma pessoa que não quer cuidar de um problema grave que ela tem. Ela simplesmente não quer, não está nem aí, né? Ela não quer nem saber que está com um problema grave. Ela vai fazer um exame e não lê o resultado, porque parece que se ela souber que ela tem mesmo uma doença que pode ser grave, num certo sentido, né? Ela vai ser derrubada. Então ela não lê o resultado do exame, né? Ela vai, faz o exame, né, se submete, faz um tratamento que ela não sabe para que é, vai no médico que ela não sabe para que serve, né? Toma um negócio que não sabe que efeito vai ter e vai tocando a vida assim, meio sem querer saber, né? Não é o que está acontecendo com você, né? Então, quando você se dá conta de que algo está sucedendo e que você está presente como um observador, como uma testemunha do processo, fica muito mais fácil, né, você contribuir para que o processo de cura se acelere e ocorra com você. Tá bom? Elaine, acho que me expressei mal, mas me referi a Diksha como local de encontro para rever amigos. Sim, a Diksha é um local para a gente se encontrar, né? E às vezes é o que a gente vai buscar, né? Uma sessão de Diksha é encontrar as pessoas, não tem nenhum mal nisso, né? A gente não precisa desfazer do valor do lado social que um encontro tem, né? É bom sim ver pessoas, é bom abraçar as pessoas, é bom conversar com as pessoas, é bom trocar diksha com as pessoas, né? E como a gente sempre fala, a diksha é uma energia inteligente e vai dar a cada pessoa o que ela precisa. Dependente dela estar indo lá para encontrar um amigo, quando ela vê, ela recebeu uma diksha ou ouviu alguma coisa que ela não esperava ouvir, né? Ou sentiu alguma coisa que ela não esperava sentir, e a vida dela sofre um processo, né? Mesmo que ela tenha ido lá, né? Eu conheci um cara que vinha nas minhas sessões de Diksha, na Vila Madalena, ainda, uns 5 anos atrás. Ele sentava no fundo do fundo do fundo, lá, o último cara, mais longe possível, ele sentava lá no cantinho, né? E aí um belo dia ele sumiu, deixou de vir. Ele vinha regularmente, assim, todas as semanas, né? Aí quando eu pensei, puxa, cadê aquele cara, né? Pois é, aquele cara não vinha para receber a Diksha, ele estava de olho numa menina, né? Ele vinha nas sessões de Diksha porque ele estava afim de uma pessoa, ele sabia que a pessoa vinha nas sessões de Diksha, então ele achou um jeito de ir também sentar lá para ficar olhando ela de longe, né? Mas ele não estava interessado na Diksha, né? Mas ele participou de tantas sessões de Diksha, né? Ok, com interesse em paquerar alguém, mas com certeza ele foi tocado pelas coisas que ele sentiu lá, pelas coisas que aconteceram com ele lá e pelas próprias Diksha que ele recebeu, né? Então, tudo é muito relativo, né? E a gente pode se manter de uma forma mais flexível diante dessas histórias, né? Gente, já são 11h07, eu tenho que fechar o encontro aqui. Tá bom, Flávio? Então, vou te responder rapidamente, sem me aprofundar, tá bom, Flávio? Fiquei com mais uma dúvida. O karma negativo é gerado só quando fazemos com a intenção de machucar, ferir e ofender, ou mesmo quando fazemos com uma boa intenção? Não. O karma negativo, ele vem porque você machucou alguém, né? E você, sabendo ou não sabendo, né? De alguma forma isso vai voltar para você. Esse é o assim chamado karma negativo, né? Sempre que você destrói algo,
e você não se dá conta do tamanho do estrago que você fez, isso volta para você até que você se dê conta, né? Quando você sente isso na sua própria pele, você não se torna mais capaz de repetir a mesma coisa. Essa é a lei do karma, né? Então uma situação volta a você para que você sinta na pele o que você causou ao outro, né? Você se coloca, uma expressão do inglês, né? Você veste os sapatos do outro, caminha com os sapatos dele, né? A dor que você proporcionou a ele. Então a gente chama isso é chamado de karma negativo, né? Mas a intenção do karma não é castigo, é você aprender, tá bom? Oi, Vera. Se tu, uma amiga que não conhece nada da ONES, resolveu acompanhar o PG, no entanto, hoje entrou em resistência quando chegou o termo de autorização. O que dizer nessa situação? Olha, o termo funciona para isso, né? Ele, a princípio, é um documento formal que isenta a organização, as pessoas e a própria ONES University de coisas que eventualmente a pessoa possa estar né, judicialmente responsabilizando porque se sentiu lesada ou o que seja, né? Então o termo é um termo jurídico para proteger aqueles que estão disponibilizando um curso, né? Dizer, olha, você está vindo a este curso e você é responsável por esta escolha. E isso é importante para a pessoa saber, né? O formato jurídico ele obedece uma coisa mais internacional, porque o mesmo termo é usado no mundo todo e tem países que, né, se uma mosca fizer um cocô na sua cabeça, você processa, né, o organizador do evento porque você sofreu um dano, né? Então, a finalidade primeira deste termo é que a pessoa seja absolutamente responsável pela escolha que ela está fazendo, né? E se ela de fato não sentir que ela pode se responsabilizar por esta escolha, né, então talvez ela não esteja pronta, né? Tá? Mas ela tem que se responsabilizar sim. Daí a necessidade de assinar o termo, né? A gente assina estes termos quando faz qualquer processo lá na ONES University, lá na Índia, né? E agora eu parei com isso, mas até o ano retrasado, as pessoas que participavam de qualquer curso meu aqui de iniciação também assinavam mesmo um termo semelhante, né? É um pouco diferente, porque é um curso de iniciação, mas era um termo. Eu explicava, olha, isso aqui é para que você assuma a responsabilidade por estar aqui, né? E não culpe quem quer que seja, o que quer que seja, ou atribua a Diksha, ou ao curso, ou às informações, aos ensinamentos, qualquer responsabilidade por alguma coisa que é só sua mesmo. E você está aqui porque quer olhar para essas histórias, né? Vivenciar essas histórias e aprender com essas situações. Essa responsabilização, ela é importante sim. Se você conseguir falar isso para ela, essas coisas para ela do seu próprio jeito, velho, é bom. Se você não conseguir, você pode pedir ajuda para alguém, que alguém explique isso melhor para ela, tá bom? Fico à sua disposição também. Então, queridos, eu vou abrir, vou fechar o encontro aqui. Eu tenho 11 número mágico, e a gente se reencontra dentro do instante no Horas Meditation. Namastê, gratidão, até daqui a pouquinho.